Queridos irmãos, a paz do Senhor. Para a nossa rápida palavra de hoje, eu quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e o versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quando estamos reunidos falando no nome de Jesus, ele se faz presente. Ele está presente. Foi ele que disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Os discípulos, os 2 discípulos que moravam em Emaús, saíram tristes, amedrontados, voltando de Jerusalém para a aldeia de Emaús. E no meio do caminho, Jesus se aproxima deles e diz: o que vocês estão falando enquanto caminhais? E por que vocês estão tristes? Veja bem, Jesus, ele quer interagir conosco, ele quer saber o que está acontecendo conosco. Ele quer que falemos isto. Lógico que ele sabia, ele estava ressuscitado, ressurreto, e ele conhecia o profundo do coração dos discípulos, mas ele queria ouvir da boca dos discípulos o que estava acontecendo. Então os discípulos olham para ele, não o conhecem e dizem: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo? E ele pergunta o quê? Então eles vão explicar para Jesus sobre a morte de Jesus, e já é o 3º dia, e ele ainda não ressuscitou, mas ele disse que ia ressuscitar. E Jesus começa a dizer: honestos e tardos de coração, vocês são incrédulos para crer tudo que diz a Escritura. E a Bíblia diz que Jesus ele começa a expor-lhes, a abrir-lhes as Escrituras. E quando eles vão chegando em Emaús, o dia já declinava, o sol estava se pondo, e os discípulos dizem para Jesus: entra na nossa casa, fica conosco, já é tarde, o sol se declina. E Jesus entrou, porque Jesus não perde a oportunidade de entrar. Quando você fala: entra, Senhor, na minha casa, ele entra. Jesus entrou e naquele momento que ele pega o pão e abençoa o pão e parte e entrega para eles, eles reconhecem aquela maneira peculiar de Jesus abençoar. Não era outra pessoa, senão o meigo nazareno, o mestre, o rabi da Galileia. Era ele sim, mas Jesus desapareceu. E eles não tiveram mais medo da noite. Mas naquele mesmo momento, eles partem para Jerusalém, onde estavam os 11 reunidos, e eles começam a contar e a falar, e os discípulos estavam falando: é verdade, ele pareceu a Simão. E eles começam a dizer: aconteceu também conosco, ele andou conosco, ele esteve lá na nossa casa. E a Bíblia diz que quando eles estavam falando ainda, Jesus, mais uma vez, aparece no meio deles, se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Quer que Jesus esteja na tua reunião? Fale sobre Jesus no café da manhã, no almoço, na janta, no culto de oração, no culto de evangelização, no culto da família. Jesus vai estar. É só falar sobre ele, no nome dele, no poder dele, e ele vai estar presente sempre para abençoar e para trazer paz. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.